Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ecos do Mercado. Hoje nós estamos recebendo aqui o Estevam e a Gabi, tá, da GF Capital, para bater um papo um pouco diferente hoje, tá, sobre Private Equity. Estou aqui com meu parceiro de bancada, o Luiz, tá, nosso analista de fundos e ETFs também. E antes da gente prosseguir, peço para vocês deixarem aqui um like, deixar um comentário, isso ajuda bastante, tá, na divulgação aqui do nosso episódio. E também para entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então, Gabi, bem-vinda, tá, Estevam? Por favor, se quiserem se apresentar. Legal. Dudu, Luiz, obrigado pelo convite. É uma excelente oportunidade para a gente poder falar um pouquinho de Private Equity, poder falar da GF Capital, do GF, e falar um pouquinho de investimentos climáticos, que é o que a gente faz. A gente vê ótimas oportunidades no mercado em relação a isso. Me apresentando, sou formado em engenharia de produção. Comecei minha carreira no mercado financeiro como banco de investimento, cobria M&A. Tive uma passagem por consultoria de gestão. E aí eu comecei em Private Equity em 2010. Então eu tenho quase 15 anos de Private Equity. Fiquei 9 anos numa casa focada em infraestrutura e me juntei ao GF aqui em 2019. Estou completando 5 anos de casa. Vou passar a bola para a Gabi aqui. Bom, eu sou formada em engenharia também. Comecei minha carreira não no mercado financeiro, em uma consultoria em finanças sustentáveis. E eu era muito alocada em projetos de diligência para fundos de Private Equity e com o tempo eu fui gostando muito dessa área e fui me especializando e falei, ok, agora eu acho que eu estou pronta para entrar no mercado financeiro. Fui para o Santander, lá passei por Research, Private, Asset, sempre na parte de investimentos e em setembro de 22 fui para o GF para tocar toda a agenda ESG e de clima dos nossos investimentos. A GF hoje ela é resultado de uma cisão de uma outra gestora que existiu, né? Vocês conseguem falar um pouquinho da história da GF? Claro, não. A GF, na verdade, ela começou nos anos 90, chamava Global Environment Fund, né? E assim, nós fomos um dos primeiros a olhar o mundo de investimentos com foco em investimento sustentável. Desde o início ela... Desde o início, Private Equity, investimento sustentável. Olhava-se muito o conceito de eficiência de recursos, né? Então, como ser mais eficiente utilizando os mesmos recursos. E era uma gestora baseada em Washington, que fazia boa parte dos seus investimentos diretamente, né, dos Estados Unidos, especificamente em Brasil, né? No começo dos anos 2000, alguns investimentos foram feitos por esse time de Washington, como, por exemplo, a ALL, lá no começo da ALL, então foi um excelente investimento, um bom track record, e também Sanepar, né, entre outros que foram feitos por esse time. Em 2015 foi quando a gente montou o time no Brasil, né? E aí eu já conto um pouquinho da trajetória. Desde 2015 até hoje a gente já fez 11 investimentos, vendemos 2 empresas, depois a gente conta um pouquinho a história dessas empresas. E em 2018, né, e aí acho que por até uma desaceleração dos fundadores, houve um reforço da segunda geração. São 6 sócios que compraram a marca, que era o antigo Global Environment Fund, virou GF Capital. São 6 sócios, 2 nos Estados Unidos, 2 na Índia e 2 no Brasil. Então hoje é uma gestora global. A gente tem quase 2 bi de dólares sobre gestão no mundo todo, 40 profissionais de investimento mais ou menos. E no Brasil a gente tem quase 400 milhões de dólares sobre gestão, hoje com 9 empresas no portfólio. Legal. Vocês estão localizados em Brasil, Índia e Estados Unidos, é Brasil, isso, né? Índia e Estados Unidos. E o foco do pessoal, a maioria das pessoas estão em Brasil e Índia? A maioria. Bem equilibrado, mas os maiores times é Brasil e Índia mesmo. Dando um passo para trás, Estevam e Gabi, até para quem está assistindo a gente, o que é um fundo de Private Equity? O que vocês fazem num fundo de Private Equity? O fundo de Private Equity, talvez dando mais um passo atrás aqui, é uma classe de investimentos alternativos, né? E alternativos porque não é a típica renda fixa ou até mesmo o mercado público de ações. Nesse pacote de alternativos, você tem algumas classes, né? Você tem os Venture Capital, você tem Private Equity, Real Estate, dívidas corporativas, enfim, você tem diversas classes. Private Equity é uma classe onde o gestor ele compra empresas privadas, né, que não estão listadas,
Tem alguns casos até que pode comprar empresas públicas, mas enfim, em geral são empresas privadas, por isso que é o private. A gente trabalha na gestão, então é um investimento de longo prazo. A gente normalmente ajuda ali 4, 5 anos, dependendo do... Pode ser menos ou mais, mas enfim, esse acho que é um bom prazo médio. E depois vende. Então, de forma simplista, comprar uma empresa pagando 100 moedas, faz 4, 5 anos da gestão, deixa eu vender por 300, 400 moedas. Em geral, a gente busca aí de 30% a 35% de retorno por investimento. Tá? E aí, sair da venda pode ser tanto o mercado público, e depois eu até trouxe alguns dados aqui interessantes do papel do private equity e como isso faz um link para o mercado de equities, que é o que até a base de público de vocês acompanha. Acho que é até uma conversa interessante. E, enfim, são opções de saída, né? Mercado público e eventualmente vender para outro fundo ou até um estratégico. Vocês falaram que a operação visa mais Brasil e Índia, né, hoje. Como é ter um fundo de private equity no Brasil? Porque, poxa, aqui a gente tem, acho que o maior exemplo hoje, a gente tem um juros num patamar bastante restritivo, mas historicamente a gente tem um juro mais elevado, né? Quais são as principais dificuldades, né, para investir, né, em empresas menores, assim, num cenário mais de aversão ao investidor? Aqui eu vou trazer talvez 3 aspectos que são bem diferentes, e dado que a gente tem experiências na Índia e nos Estados Unidos, acho que dá para fazer algumas comparações, tá? A primeira, assim, acho que em termos de oportunidades, o que a gente faz é o middle market. Então, são empresas de 100 de faturamento a 1 bi de faturamento, em grandes linhas, e o universo de oportunidades é muito grande. Você vai com empresas maiores de 1 bi de faturamento, já fica um universo mais restrito, você tem uma competição muito alta por esses ativos. Então, o Brasil tem muita oportunidade, tem muita empresa familiar que está numa fase de profissionalização. Em alguns casos, até fundadores que querem ir para conselho, já estão olhando uma aposentadoria, e aí o fundo entra muito bem, porque ele ajuda a profissionalizar e preparar para um novo ciclo. Enfim, aqui acho que o Brasil traz bons aspectos. Acho que um desafio que existe aqui é o desafio de saída, né? Então, ao contrário dos Estados Unidos, que o mercado é maior, tem mais profundidade, né? Enfim, os processos tendem a ser mais competitivos na venda. Aqui você tem alguns players estratégicos, o mercado de capitais, em alguns momentos ele está fechado. Se a gente olhar, se não me engano, o último IPO no Brasil foi em 2021, né, final de 2021. Então o mercado de capitais está fechado. E aí, quando essas janelas abrem, você tem que aproveitar e tem que listar a companhia o quanto antes, né, para não perder essas oportunidades. Então, acho que esse é o desafio um pouco maior no Brasil, que Índia, em termos de mercado de capitais, está indo super bem. Né? A gente listou, acho que nos últimos 12 meses, de duas empresas, com certeza, talvez 3 empresas a gente tenha listado. E os Estados Unidos é um mercado mais maduro, né? Então é realmente mais fácil. E aí a tua pergunta específica em juros é o desafio de captação. Né? E aqui é track record. E aí, falando bem da gente aqui, vendendo o nosso peixe, a gente fechou a captação do nosso fundo em agosto de 2023, o ano passado. A gente captou $200 milhões no mercado adverso aqui de juros muito alto. Mas por quê? Primeiro, porque a gente está com um bom track record, né? A gente está entregando bons retornos aqui entre 15% e 20% em dólar ao ano. A gente tem um mandato que é muito interessante, né? Em sentido de são investimentos climáticos que a gente faz, e a gente tem captação com os fundos multilaterais de fora. E aqui eu posso abrir alguns nomes, né? Proparco, que é um fundo de desenvolvimento francês, o European Investment Bank, que é o fundo de desenvolvimento europeu, o JICA, que é o fundo de desenvolvimento japonês, entre outros. Muito alinhados com o nosso mandato, então estão comprometidos. Então a gente conseguiu vencer essa barreira dos juros muito altos. Né? Então acho que um bom track record e um bom mandato aqui nos ajudaram, mas realmente é desafiador e a gente sabe disso. E é desafiador captar onshore, né? Porque o investidor aqui no Brasil, ele não conhece muito bem esse produto. Então, tem toda uma fase de education, de explicar o que é, como funciona, o que é esse track record, como que a gente mensura, que o investidor brasileiro não conhece tão bem. Mesmo os grandes investidores, eles não têm tanto conhecimento sobre esse tipo de investimento. Então, grande parte dos nossos investidores, eles são de fora, e essas instituições de desenvolvimento que eles têm como objetivo não só o retorno financeiro, mas também algo que contribua para um desenvolvimento sustentável em algum país, e o foco deles acaba sendo muito em emergentes. Isso que você mencionou
mais recentemente, né, os fundos de private equity eles ficaram mais disponíveis nas plataformas de investimento. Bem né? recente. Né? Bem recente. Bem recente. Bem mais recentemente. Quando a gente compara com o investidor americano, isso já é mais acessível lá? Qual que é a diferença da indústria brasileira de private equity para a indústria americana no sentido de ser acessível para o investidor convencional? Eu não tenho detalhes, mas assim, Brasil especificamente, né? Eu vou arrisco dizer que a primeira captação massiva foi da XP em 2020. Inclusive, acho que foi bem no auge da pandemia, então muito sucesso. E eu vejo isso de forma muito positiva para a indústria, porque no final você está abrindo a tua base de investidores que, né, no nosso caso aqui, estão nos institucionais estrangeiros, aí você tem os institucionais brasileiros e começa a abrir a cauda longa, né, para o varejo. Então, para a indústria isso é muito positivo. E outros casos aqui recentes que tiveram também de captação via plataforma. Nos Estados Unidos, né, eu posso falar um pouco da nossa experiência. A gente não está no varejo, mas a gente tem muitas captações de cheque pequeno, né? Então com family offices, e eu te falo que são cheques pequenos aqui. A gente deve ter de 50 a 100 cheques de $1 milhão. Tá? Então, para o Brasil eu não conheço nenhum gestor de private equity que tenha isso aqui no Brasil. Talvez tenha, né? Também não sou dono da verdade. Mas acho que é uma característica que nos Estados Unidos a gente vê que no Brasil é menos comum. Então, literalmente, né, a gente tem um trabalho aqui dos sócios muito forte. Pode pegar o telefone e deixa eu ligar para todos os family offices e cheques de 1, 2 milhões a gente conseguiu diversos. Tá? Então, é um varejo americano que funciona bem também. Tá, e essa é a parte da locação em si, né, da captação. E aí, primeiro, dando um passo para trás, né, como é que vocês chegam naquelas empresas para investir? Né? Qual que é o processo, né, de análise para chegar, imagino que seja um filtro, né, bem criterioso para chegar nas empresas que podem assumir assim, um capital de vocês? E até estendendo um pouco mais, qual que é geralmente o estágio da empresa que você investe? A gente olha 3 verticais. Tá? Então, a primeira vertical é a vertical de energia, com foco em energias renováveis e eficiência energética. A segunda vertical é a de soluções urbanas. E aí, algumas teses. Economia circular, reciclagem, mobilidade urbana, saneamento. Então, são teses, né, ligadas a soluções urbanas. E a terceira, toda a cadeia de agricultura e alimentação saudável. Sempre com viés climático, né? Sempre trazendo eficiência para o sistema. Isso a Jeff Capital como um todo, não só Brasil. Tá. Como um todo. Né? Como que a gente prospecta, né, as oportunidades de investimento? E aí tem dois canais de originação. Tem um primeiro canal que ele é ativo, é propositivo do nosso lado. Então, vou pegar um exemplo aqui de forma simplista. Cadeia de saneamento. Eu desenho toda a cadeia de valor, desde a captação, tratamento de água, distribuição, coleta do efluente, tratamento do efluente e disposição do efluente. Se eu olho de forma macro o setor brasileiro, né, e eu não vou entrar muito no específico, mas o Brasil ele até é razoavelmente positivo em relação a fornecimento de água potável, 90% das residências são cobertas, mas quando a gente olha coleta e tratamento de efluentes, esse percentual é muito menor. Coleta 50% mais ou menos, e o tratamento de efluente cai para metade disso. Então, você olha essa cadeia, acompanha alguns marcos regulatórios e desenvolvimentos da última década, você tende a ter um desenvolvimento em investimentos, né, na parte de infraestrutura de esgoto, coleta e tratamento, isso olhando, né, pessoa física, residência, como também no ponto de vista industrial, que é um maior reaproveitamento, uma regulamentação mais rígida, né, para descartes apropriados, etc. Então, a gente olha essa cadeia como um todo e começa a identificar oportunidades. Onde que vai fazer sentido eu olhar como oportunidade de investimento? Então, se eu tenho um gap maior aqui na parte de disposição e tratamento de efluente, quais são as derivadas aqui? Pode ser um fornecedor de equipamentos, um fornecedor de insumo, vamos para um limite aqui, um construtor da infraestrutura, uma concessionária. E aí a gente mergulha dentro desses elos da cadeia para ver as oportunidades, e aí trabalho muito ativo de falar com todo mundo, né, com todas as empresas, entender qual que a empresa está melhor posicionada para protagonizar naquele setor. Esse é um trabalho proativo. Existe um trabalho mais reativo, que é os bancos de investimentos, eles nos procuram, têm mandatos, e eu diria que é 50-50
o quanto que a gente origina por um canal e pelo outro. Tá? Mas os dois são eficientes, os dois eles rendem boas oportunidades de investimento. Uhum. Só um parênteses aqui, né? Em relação a bancos de investimento, em geral os processos tendem a ser competitivos, né? E, obviamente, como todo fundo, a gente tenta fugir de um processo competitivo, porque aí você entra numa insegurança de alocar recursos e pessoas num processo que pode morrer, né, no final. Então, é essa ponderação que tem que ser feita também, tá? E é um processo longo de análise, né? A gente passa meses estudando a empresa, porque é como se fosse um casamento, né? Então, você precisa ter a fase de namoro, entender, analisar ali se faz sentido ou não investir, para depois noivar, que daí é o que a gente chama de signing, e depois fazer o casamento, que é o closing com a empresa. Então, eu diria que demora, assim, de 3 a 6 meses para mais as diligências. E acho que, Gabi, vale comentar... assim, tem esse critério mais de modelo de negócio. De tese, né? E tem o critério também que a gente é muito preocupado em o que aquela empresa tem efetivamente de essência do ponto de vista climático. E aí tem acho que o trabalho da Gabi que é olhar isso de forma bastante completa e ter segurança de que a empresa ela realmente tem benefícios aí para a sociedade. E aqui é uma visão que não é romântica de investimentos climáticos e vamos salvar o mundo. Óbvio, a gente tem... algumas preocupações e tem esse propósito dentro da gestora, mas olhando o mundo, todo mundo fala de clima e a gente está vendo vida real que o clima é um fato, a gente precisa se adaptar a essa realidade, pensar como mitigar ele. Então a gente vai entrando nas derivadas dessa transição climática. Então, como o Estevão falou, uma empresa que faz insumos para tratamento de água, isso é uma tese de adaptação. Então, a gente vai indo nessas derivadas para fazer com que a transição climática aconteça, porque a gente sabe que isso é uma tendência de mercado. E aí se faz essa distinção do que é ESG e o que só parece ESG. Né? Porque hoje todo mundo é ESG, né? Assim... mas a gente separa muito o ESG do impacto ao clima, né? A gente nem gosta de falar que é impacto, a gente fala que é temático, né? Num espectro de investimento, você tem o tradicional, a integração ESG, que depois posso explorar melhor. O investimento temático, o investimento de impacto e a filantropia, a gente fica aqui nesse investimento temático, que o nosso tema é clima. A gente separa muito bem isso do que é a integração ESG, porque a integração ESG, a gente vai fazer uma diligência ESG da empresa, entender que riscos e oportunidades relacionados ao setor que ela está, a geografia que ela está, como que ela faz a gestão para a gente elaborar um plano de ação e ela ser mais responsável e evitar que tenha acidentes trabalhistas, contaminação de solo e por aí vai. É uma questão de proteção de valor. Ou como ela pode gerar valor. Então, uma empresa que pode fazer um ciclo fechado da produção e ela tem algum subproduto que ela pode reciclar e gerar uma nova receita. A gente olha com um olhar de geração de valor também para aquela companhia. Então, o ESG é muito da porta para frente, para dentro, e o impacto ele é mais da porta para fora, de o que ele traz de benefício para a sociedade e o meio ambiente. Como é que vocês combinam esse investimento temático, entre aspas, não sei se a gente pode falar temático, sim. temático com a geração de valor da empresa? Como é que vocês fazem isso tudo? Tem N maneiras, né? Primeiro que dentro da nossa tese que a gente olha essa tendência, a gente está vendo que está dando muito certo, assim, as nossas empresas, como elas têm uma solução para um setor ou para grandes empresas, de como elas podem ou reduzir emissões de gás de efeito estufa ou com uma parte de adaptação, pode ser tratamento de água, que eu comentei, mas pode ser outras modalidades de adaptação, seja drenagem urbana para evitar enchentes, alguma empresa que tenha uma tecnologia para ajudar nisso. Bom, do investimento temático à geração de valor, são várias formas, né? Tem tanto o fato da nossa tese de investimento estar ligada com uma pauta sustentável, que é clima. Então, a gente entra com as empresas que vão contribuir para problemas com soluções que é um fato. A gente está vendo setores e empresas procurando soluções e as nossas empresas ajudam com essas soluções. E tem a parte de gerar valor desse ESG, né? Então, instalar painel fotovoltaico, eu vou estar menos suscetível às variações de preço de energia do mercado. Eu vou ter minha própria independência aqui. Fazer aproveitamento de resíduos, uma reciclagem. Você pode gerar receita de um subproduto.
pensar em clima organizacional. Você tendo um time que está engajado, ele vai performar melhor. Tendo um time diverso, você vai ter mais inovação. Então, tem vários elementos aí que contribuem. Eu acho que as pessoas hoje tentam muito quantificar, mensurar, e ele não é tão mensurável assim, ele é muito qualitativo. Então, você vai observar o efeito dessa geração de valor mais no longo prazo. Não é assim, da noite para o dia que você vai ver que você gerou valor, que nem outras iniciativas que tem de value creation, que é um pouco mais tangível. Entendi. Acho que tem talvez um aspecto aqui. Os nossos investimentos, a gente olha de duas óticas, né? A ótica do retorno financeiro e a ótica chama de valor para a sociedade. O valor financeiro ele é fundamental, né? O retorno é fundamental para assegurar que a gente vai ter novos ciclos de captação e que a gente vai poder crescer a empresa, né, o GF como um todo. Nosso trabalho ele está muito ligado a antecipar uma tendência. Então, eu estou comprando uma empresa hoje, que provavelmente vou estar vendendo ela daqui a 5 anos, para um investidor que vai olhar para um horizonte de pelo menos mais 5 anos. Então, eu tenho que estar olhando sempre 10 anos à frente o que vai acontecer com aquele mercado. E aí, quando a gente, né, tua pergunta aqui, que é o investimento temático ligado à geração de valor, o que acontece? A gente investe em empresas que, na essência da empresa, ela é uma empresa já rentável, né? Então, eu gosto muito de um exemplo que a gente tem dentro de casa, que é uma empresa de reciclagem de plásticos. Então, na essência, ela já é uma empresa que é rentável. Ela tem um ROIC de 25% ou 30%, tem uma margem de EBITDA de 25%. Se eu continuar investindo nessa empresa, ela vai continuar gerando retornos financeiros, vai continuar gerando impacto, porque eu estou tirando, né, plástico do lixo. Então, a gente sempre olha numa ótica que chama de valor compartilhado, que é eu vou aumentar os lucros dessa empresa, vou reinvestir, eu vou aumentar o impacto, que por sua vez aumenta o lucro, que aumenta o impacto. Então, ele é um ciclo que vai se retroalimentando. Do ponto de vista, né, da parte mais chamar de ESG, no final do dia é uma diluição de risco. Eu estou diminuindo o risco, eu diminuo a minha taxa de desconto, né, olhando de forma financeira o WACC, e aí eu melhoro a valorização da empresa. Então, como consequência disso, e nem sempre é uma verdade, mas a gente compra a empresa a um determinado múltiplo, com o crescimento e a redução de risco, eu tendo a vender por um múltiplo maior. Então, eu tenho uma expansão de múltiplo, além de crescer o negócio, além de rentabilizar o negócio. Basicamente, você não compra uma empresa em fase inicial, não se... Perfeito. A gente só compra empresas, que você até perguntou, eu não respondi, né? Compra empresas que têm EBITDA positivo, tá? E aí o nosso tamanho de EBITDA é por volta de 50 milhões. É middle market, né? Então não é proporção de bilhões de EBITDA, mas é 50 milhões de EBITDA na média. E a gente não toma o risco de uma empresa em estágio inicial que não gera caixa, né? Que é o venture capital aqui. Está naquela rodada de crescimento, está queimando caixa, está investindo para crescer, né, em algum momento ela se tornar uma empresa com break-even operacional. A gente já olha empresas mais maduras e o capital é para crescimento mesmo. Então, o nosso foco é crescer em empresas que já são mais maduras. Entendi. Antes de ir para o próximo tema que eu tinha aqui, vocês conseguiriam explicar para quem está acompanhando qual que é a diferença de um private equity que investe, por exemplo, quando a empresa está começando assim, no venture capital que você mencionou, quando está no estágio de mezanino, quais são esses estágios e quais que são as diferentes visões dentro do fundo para determinado estágio que ele investe? Tem algumas diferenças, tem diversas na verdade, mas eu vou... O estágio de maturidade, né? Então, primeiro, empresas, né, que estão no estágio inicial, né, o early stage, está montando time, está desenvolvendo, alguns casos, desenvolvendo plataforma, investindo, né, em tecnologia, tem um risco muito alto aqui, mas tem um retorno muito alto também, né, porque você está pegando o começo da empresa, você tem, em alguns casos, um valuation mais descontado. O private equity pega empresas que já são consolidadas com modelos de negócios já provados. Então, essa é uma diferença. Eu vejo os fundos de venture comprando participações menores, com cheques menores também. Então, um fundo de venture, na sua essência, ele tende a fazer 30 investimentos por fundo. A gente tinha essa estatística, assim, desses 30 investimentos, e estou escrevendo em pedra aqui, mas desses 30, talvez 20 não deem nada, dê menos que o custo daquele investimento, 7 pagam as contas e 3 estouram, né? Então, quando você olha numa visão de portfólio, tende a ser um bom retorno,
mas com jogo estatístico diferente do Private Equity, que um fundo tipicamente vai fazer de 5 a 10 investimentos, e o ideal é que nenhum deles perca dinheiro e que todos deem na média 30% ao ano. Tá? Então tem essa diferença. Os Venture Capital, eles em geral com participações menores, 10, 20%, com uma governança mais leve, até porque como gestor gerir 30 empresas num fundo é muito trabalho, imagina 30 conselhos, é muito trabalho. E nós normalmente somos em posições de ou um minoritário relevante ou um controlador, e aí tem fundos que só compram controle, tem fundos que são só minoritários relevantes, aqui aí cada gestor tem sua tese por trás disso. Mas aí uma governança mais forte, uma atuação mais presente, uma atuação mais hands-on. Eu vi ontem um gráfico muito interessante dos retornos de VC e PI. As medianas são parecidas, né? Eu peguei dado global. PI dá um pouquinho mais de retorno, mas não estou dizendo que é melhor ou pior. Mas o desvio padrão é muito maior. Então, VC, você tem fundos que dão 100 e poucos % ao ano e fundos que menos 10, menos 20. O Private Equity tem um desvio padrão menor. Então, as medianas são parecidas, mas o desvio padrão é menor. Em resumo, o VC é um apetite a risco maior e Private Equity é um apetite a risco menor. Excelente. Não, só antes da gente ir para o próximo tema, você comentou de alguns marcos que a gente teve nos últimos tempos. E, poxa, vocês comentaram que vocês investem principalmente em energia, urbanização, agricultura. São temas que a gente tem bastante coisa para evoluir aqui no Brasil. E a gente teve a aprovação do marco do saneamento, né, alguns anos atrás. Só entender se isso abriu portas, né, para vocês, né, isso facilitou também novos investimentos nesse tema. Com certeza, assim, específico do marco do saneamento, né, que eu não vou ter os números de cabeça agora, mas era uma perspectiva de, não sei se é 60 bi de investimentos. É por aí, enfim, acho. Tem uma perspectiva, talvez até mais. Acho que não sei se é 60 ou 600, não deveria saber. Mas enfim, tem uma perspectiva de investimento muito forte na infraestrutura de saneamento no Brasil. Uma abertura maior para mercado privado, né? Exato. Pro setor privado. E aí teve uma movimentação muito forte de privatizações, né? Então, você pega a SEDAI do Rio, ela foi, né, um termo ruim, de fatiada e privatizada. Fala-se muito de Sabesp e outras concessionárias que foram listadas, né, no Brasil. Isso abre muita oportunidade, né? E a gente olha uma derivada da infraestrutura nesse caso. E aí, né, a gente olhou muito a tese de insumos para a cadeia. E a gente fechou um investimento em dezembro de 23, no ano passado, uma empresa que fornece insumos para tratamento de efluentes, uma empresa que está crescendo super bem, porque o mercado também está crescendo. Não só o público, nós chamamos de público aqui, que são essas concessionárias em privatização. Que foi afetado pelo marco, né? Que foram afetadas pelo marco, como também as privadas, né? Eu digo, os clientes privados que a gente tem, que aí é uma conscientização, uma regulamentação mais forte de melhorar o descarte dos efluentes. E até reuso de água, né, dentro do processo. Então, sim, abre algumas oportunidades de investimento. Você mencionou que, às vezes, vocês vendem as empresas para o público, né, via um IPO ou não, né? Então, eu queria fazer duas perguntas nesse ponto. Primeiro, qual que é o papel do gestor do Private Equity dentro dessas empresas, né, atuando ativamente nas empresas ou não? E qual que é o papel do Private Equity nessas fases de investimento, em especial no IPO, na fase de pré-IPO? Como é que ele auxilia nisso tudo dentro da empresa? Eu vou puxar aqui, a pergunta é interessante, porque eu trouxe uns dados estatísticos. E olha que curioso, eu olhei os últimos 140 IPOs do Brasil, aqui da última década, e 40% dos IPOs, eles tinham, né, são empresas que tinham alguma relação ou com Private Equity ou com Venture Capital na sua base de investidores. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? A indústria de Private Equity, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. E aí um segundo dado estatístico interessante, que eu achei um estudo, ele compara a performance das empresas pós-IPO nos primeiros 36 meses, daquelas que eram geridas por fundos de Private Equity e Venture Capital, quanto aquelas que não eram. E ao longo de 36 meses, né, depois de 3 anos, o delta de retorno é de 15 pontos percentuais. Então, vou dar um exemplo aqui. Se na média, depois de 36 meses, as empresas em IPO que não tinham relação com PI ou VC entregaram 20%,
as que tinham entregaram 35%. Tem uma baita diferença. E aí, por que isso? E aí eu puxo aqui, a Gabi me complementa. Tem alguns trabalhos que são feitos pré-IPO, ou na entrada de um fundo, que estão muito ligados à governança, à gestão, profissionalização da companhia. Então, eu gosto de dizer que a gente tem 3 áreas de atuação. A gente atua primeiro na governança, e a governança aqui é conselho, os diversos comitês de apoio. Então, em geral, nossas empresas têm comitê comercial, operacional, ISD, RH, que definem aqui as boas práticas, né, e melhoram. Em alguns casos, não 100%, a gente traz profissionais de mercado e reforça o time. Uma segunda esfera aqui, uma segunda camada, a gente entra muito no planejamento estratégico. Então, né, a gente olha sempre 5 anos à frente. Então, quando a gente termina o investimento, né, conclui ali o investimento, a gente está já olhando 5 anos à frente, aonde eu quero chegar e como que eu vou chegar lá. Isso pode passar por um crescimento em projetos estratégicos, como aquisições e crescimento inorgânico. E a terceira camada é a camada mais operacional, que deixa eu ver os indicadores operacionais dessa empresa, deixa eu olhar os indicadores financeiros, como é que está a minha alocação de meu capital de giro, meu retorno em reais depende da empresa, da indústria, de reais por quilo, reais por tonelada, meu custo, como é que está a minha estratégia comercial, enfim. E aí, olhando essas 3 camadas e trabalhando na gestão, a gente acredita que a gente gera muito valor, né, e prepara a companhia para um processo de IPO. E aí... A gente prepara muito lá para o mercado de capitais. Primeiro que quando a gente entra, a gente já demanda várias informações para ela, então ela já tem que começar a preparar controles internos, reportes, transparência. Muitas vezes a gente ajuda também a estruturar uma dívida, então ela já vai treinando ali para estar dentro do mercado de capitais mesmo. E a parte da governança, assim, vou puxar aqui a sardinha, né, porque é o G do ESG, para mim é o mais importante, né? Então muitas vezes a gente pega empresas familiares, que você tem ali o pai, CEO, querendo passar o bastão para o filho, e aí você tem o primo, o tio, e aí se você não cria um sistema de governança robusto ali, com um conselho que vai apoiar a empresa na transição de uma empresa familiar para uma empresa mais profissional, não funciona, né? E muitas vezes eles não conseguem, entre eles, sozinhos fazerem. Eles precisam de uma ajuda de alguém que já tenha passado pela experiência. E eu acho que uma coisa que ajuda também as empresas a crescerem e se profissionalizarem ao ponto de chegar no IPO é que a gente tem um background e conhecimento de experiência com outras empresas que é muito compartilhado. Então, a gente pega boas práticas de um case de sucesso que a gente teve, leva para outro, pega o que uma empresa do portfólio está fazendo hoje em dia, passa para outra. Então, tem essa troca de experiências e know-how que eu acho que agrega muito para a empresa. E não só disso, mas também de base de clientes, de produtos complementares e por aí vai. Perfeito. Eu fiquei com uma dúvida, algo que vocês comentaram algum tempo atrás. Vocês comentaram de investimentos climáticos, né? Eu queria até fazer um paralelo, né, com a situação que tem lá hoje no Rio Grande do Sul. O que seria, né, para o pessoal, um investimento climático, né? O que é gerar valor nesse tema? Quando a gente fala de investimento climático, em clima como um todo, a gente tem 2 abordagens, né? Uma é a mitigação. Então, como que você vai trabalhar para reduzir emissões de gás de efeito estufa e evitar que esse cenário piore em relação ao que está hoje? E a adaptação, que hoje tem sido muito falado, porque basicamente, gente, é isso. Vamos ter que lidar com essas mudanças do clima. Então, como que a gente faz para se adaptar a esse novo cenário? A tese de adaptação, ela é menos óbvia e um pouco mais difícil de você entrar nesse negócio, porque ela não é tão mensurável. Então, você tem aparelhamento, que eu já comentei, mas, por exemplo, o agronegócio. Você tem tecnologias de irrigação, que é considerado uma tese de adaptação. Você pode ver sistemas que monitoram o clima, a qualidade do solo, umidade do solo, enfim, façam uma previsibilidade boa para o agricultor. Então, ela existe, mas ela não é tão óbvia de se provar e mensurar, né? Já a mitigação é um pouco mais óbvio, né? Então, você instala um painel solar, você comparando com o sistema interligado, que tem termoelétricas junto, você tem uma redução de emissões de gás de efeito estufa. Reciclagem, você, ao invés de produzir o plástico virgem, que é super poluente, você vai, além de reciclar e fechar uma cadeia e evitar a poluição, você também consome menos gás carbônico. Então, tem esses 2 tipos, mas hoje a adaptação é algo que está, assim, ainda mais com esses casos de Rio Grande do Sul, que tem se falado bastante. Legal. Tem um denominador comum dos nossos investimentos, que
que a gente faz questão de mensurar o quanto de pegada de carbono a gente está economizando. Então a gente consegue até calcular em reais investidos o quanto que a gente está mitigando em CO2 equivalente. E aí, só voltando para a pergunta, nesse conceito de antecipar tendência, né? Então olhando 10 anos à frente, a gente olha, por exemplo, a questão da reciclagem de plásticos. As grandes marcas, Unilever, Procter & Gamble, Danone, cada vez mais elas estão demandando o conteúdo reciclado. Né? Então, começou com 25% das embalagens, já tem uma meta para 50%, e acho que até 2030 100%. Tem muitas empresas com meta zero de emissão de carbono. Acho que a Ambev tem isso também, mas no longo prazo. Tem o 2030, 2040, cada mas empresa... é bem controverso esse tema. Mas assim, o ponto é que quando a gente, e aí olhando na ótica de investimento, a gente antecipando essa tendência e, por exemplo, reciclagem de plástico, na minha opinião, irreversível, hoje recicla-se, não sei, lembra, 15% do plástico coletado é reciclado, isso vai ter que ser 50%, 60% daqui a alguns anos. Então, com esse viés climático, com essa abordagem climática, a gente tem que antecipar essas tendências e ver onde estão as oportunidades de negócio. Né? Então, acho que é esse o caminho que a gente tem buscado. E tem duas vias, né? Os compromissos voluntários das empresas que falam que vão ser net zero, vão reduzir 50% o consumo de plástico, entre outras metas voluntárias que tem, mas também tem demandas regulatórias, que na Europa está cada vez mais forte isso. Então, as empresas aqui do Brasil que têm relação com o mercado europeu, principalmente de exportação, elas vão ter que se adaptar. Então, elas vão ter que ter tecnologias mais sustentáveis, vão ter que ter um reporte maior e mais transparente de indicadores. Então, todo mundo vai ter que se preparar, mesmo que a questão regulatória não seja no Brasil, seja na Europa. Deixa eu fazer um parênteses aqui, acho que uma história interessante. Quando começou o mercado de solar, de painéis solares, eles não eram economicamente viáveis. Então, 10 anos atrás, não valia a pena investir em painel solar porque era mais caro do que as outras tecnologias no mercado. Com o ganho de escala, né, e a tecnologia avançando, hoje, arrisco dizer que é economicamente mais atrativo, né, sobretudo quando a gente olha a geração distribuída. E aí, olhando isso como uma evolução, a gente está vivendo hoje a fase das baterias, né, que está no break-even, para ser economicamente viável, e eu tenho certeza que daqui 2, 3 anos, cada vez mais as soluções vão ter baterias, né? Então soluções híbridas. Nos Estados Unidos já é uma realidade, né? Nos Estados Unidos já é economicamente viável. Por que eu estou falando isso? Porque a matriz energética começa a migrar para eólico e solar, né? E o eólico gera energia à noite, quando venta, e o sol de dia, quando o sol é mais forte. E para você equilibrar tudo isso, vai precisar de bateria, tá? E aí, andando um pouco mais à frente, fala-se muito do hidrogênio verde, já tem muita gente investindo nisso. Então, né, na perspectiva de investidor, tem que acompanhar uma tendência. E aí, vendendo o peixe aqui, a gente tem uma empresa de baterias no portfólio, está indo super bem, eu diria que é a bola da vez, porque a gente antecipou essa tendência em 2019, quando a gente investiu na companhia. Entendeu? E a UCB, especificamente, tem um caso muito legal que é, assim, impacto ambiental e social escancarado, não tem como você duvidar que tem impacto o que é os projetos dela, mas ela começou a fazer projetos em comunidades isoladas na Amazônia. Então, comunidades que tinham a geração de energia em diesel, que é super poluente e super caro, é bem caro lá para as comunidades na Amazônia o diesel, você coloca painel solar com a bateria para armazenar a energia e ela ter energia dia e noite. Então, tem casos muito legais de crianças na comunidade que nunca tinham tomado sorvete porque eles não tinham aonde refrigerar o sorvete. Então, foi a primeira vez tomando sorvete. Casos de jogar futebol à noite. Eles nunca conseguiam fazer isso porque não tinha luz à noite, porque eles guardavam o diesel para atividades mais básicas ali do dia a dia. Então, são casos bem legais e não é um projeto filantrópico. É um negócio realmente da empresa e que está indo super bem. Então, é bem legal esse caso deles. Até ainda nesse gancho, né, ano passado, a gente viu o preço do petróleo subir bastante, né? E tem grande parte dos analistas falando que isso foi causado por conta de uma crítica às indústrias de petróleo, né? Não sei se tem uma palavra melhor. É, o descasamento, descasamento, né? Para ir para meios sustentáveis, que eu particularmente acho que isso é a história que você falou, acho sensacional. Mas esse desequilíbrio de recursos causou
uma pressão aí na cadeia de suprimentos global, né? Então, a gente já está nesse caminho de transição. Como é que vocês enxergam um bom jeito de fazer investimento de impacto, migrar o fluxo de investimento para fontes renováveis de energia, sem causar uma pressão nas cadeias de suprimentos globais, que nem a gente viu ano passado? No geral, assim... Pergunta fácil, hein? Pergunta fácil. Como isso correlaciona com a taxa de juros na China? Mas, no geral, acho que tá muito ligado a retorno financeiro. E aí, óleo, especificamente, vai para energia. E aqui tem um fator também da guerra da Ucrânia, que isso pressionou bastante o preço do gás e do petróleo. Quando eu falo de retorno financeiro, é porque... de novo, com os avanços tecnológicos que tiveram na energia eólica e solar, começou a ser economicamente viável e mais atrativo investir primeiro em parques eólicos, que tem muita escala, né? Você faz parques gigantescos onshore e offshore, e depois, né, numa segunda onda, começaram a vir os parques solares. Uma vez que isso começa a consumir, começa a ganhar espaço na matriz energética, a tendência é você diminuir o consumo do óleo. Não acontece de forma disruptiva, né, que por conta disso o consumo do petróleo vai cair drasticamente, mas ele vai passar por uma transição. Por outro lado, quando a gente olha décadas à frente, o óleo é um recurso finito. Então, as estimativas de 4, 5 décadas para frente é que isso tende a se tornar escasso enfim, por isso que precisa preparar para uma transição. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas como isso vai pressionar o preço da commodity do óleo, por exemplo, acho que vai estar ligado aí a uma transição, mas eu acredito que ela é muito longa e não é um efeito pontual, assim, estou investindo em solar agora, que a commodity vai oscilar muito. Tá? Não, vai ser super gradual. Eu acho que a palavra transição aqui é chave, porque a gente não vai do dia para a noite, todo mundo sustentável, energia renovável. Isso não vai acontecer, a gente vai precisar de petróleo por muitos anos ainda, vai precisar de mineradoras por muitos anos ainda, e eu acho que é um trabalho em conjunto, você criar novas tecnologias que substituam essas no longo prazo e super gradual, mas também você pressiona eles a serem mais sustentáveis, mais responsáveis, que eles criem nas suas políticas internas, sistemas de gestão de riscos, ESG. Então, você vai pressionando eles também a eles pensarem na estratégia deles e na estratégia deles de descarbonização. Então, acho que teve uma pressão e é controversa um pouco essa discussão, mas eu acho que as petroleiras têm que entender agora que elas precisam olhar para essa tendência e surfar junto, assim, porque senão elas vão ficar para trás. Vocês veem mais adiante uma substituição total de matriz energética? É uma pergunta difícil essa. Qual é o horizonte de tempo aqui? Acho que em algum momento sim, mas aí não sei se um século para frente, talvez a gente não veja isso, talvez nossos filhos, mas sim uma transição vai ter que acontecer. Primeiro porque os recursos são finitos, enfim, por isso, e aí tem... Aí eu não sei o que cada um acredita, mas tem a questão do aquecimento global mesmo. E parênteses aqui, né? Eu estava na COP 28. Hoje fala-se muito em energia. E, de fato, o maior ofensor do aquecimento global, do aquecimento está ligado às fontes de energia e a derivados de petróleo. A gente vai passar por outras ondas, na minha visão. Depois vai vir uma onda de economia circular. E depois uma terceira onda de agricultura sustentável. Como a gente tem que atacar aqui, é um pareto, né? No final, eu preciso atacar o maior ofensor e começa por energia. Na minha opinião aqui, não sei se a Gabi tem uma visão diferente. Eu acho que não vai ter um fim, e assim, se tiver, provavelmente nenhum de nós aqui vai estar vivo para ver esse marco histórico acontecer. Tem até um ponto social, de que tem muitas pessoas que hoje não têm acesso à energia. Então, você vai trazer renovável, ok, provavelmente vai começar nos mercados mais desenvolvidos, emergentes, mas você tem que levar a energia também para quem hoje em dia não tem nem acesso à energia. Então, acho que tem ainda muita coisa para acontecer nessa história. Eu queria perguntar, antes de ir para os cases, tem um ponto aqui que a gente anotou. O quanto vocês enxergam que investimentos temáticos nesse sentido têm crescido ao redor do mundo ao longo dos últimos anos? Muito. Muito? Muito.
Sei que agora tem vários debates sobre o ESG, né? Mas em relação aos temáticos e principalmente para Private Equity, é uma boa estratégia tanto de alocação de recurso, porque você acompanha essas tendências globais que estão acontecendo, mas também de captação de recurso. Então, chegar nesses bolsos de bancos multilaterais, de DFIs, que é como a gente chama, você só vai chegar se você tiver uma tese que contribua para algum desenvolvimento sustentável. Sem isso, provavelmente você não vai conseguir captar tão bem deles, porque eles têm esse mandato e eles precisam investir nisso. Então, cada vez mais você vê fundos de private equity, venture capital se posicionando em relação a isso, principalmente por causa da captação de recursos. Entendi. E eu não estou com os dados estatísticos, mas se olhar nos últimos 10 anos, a alocação, né, das carteiras em ativos ligados, eu vou, né, simplificar, a ESG, ela cresce exponencialmente ano após ano. Então, é o novo mandato, é o novo objetivo por parte dos investidores, sobretudo os institucionais. Os comerciais menos, talvez existam alguns casos ainda um pouco de preconceito, o que eu acho que está sendo superado nesses últimos anos, mais recentemente, mas os institucionais já viraram a chave. É que eu acho muito difícil levar esse tema para ativos líquidos, né? Porque nosso papel aqui é fazer a empresa crescer, melhorar a governança, melhorar a gestão, e a gente tem um engajamento muito próximo ali. Então, a nossa abordagem de investimento ESG, clima e de impacto, é de engajar aquela empresa e ajudar ela a melhorar nisso. Agora, quando você fala de ativos líquidos, você não tem esse engajamento, você não tem essa influência toda que a gente tem. Então, às vezes, a gente pode entrar até numa empresa que não está performando tão bem, não seria uma best in class, quando a gente fala de ativos líquidos em ESG. Mas a gente entra nela para melhorar. Então, a gente tem todo um plano de ação, tem toda uma melhora. Então, no alternativos faz muito sentido e é muito cobrado pelos investidores. Nos líquidos, nem os investidores estão cobrando tanto. E você engajar ali, conseguir ter uma boa análise é muito difícil, porque você tem que contar com dados públicos da empresa só, e você também não vai conseguir engajar ela, melhorar, se você não é um acionista relevante. E tem aumentado também os green bonds. Então, são ativos de renda fixa, corporativos, mas ligados a alguma meta de sustentabilidade. Existe também uma classe que são os blue bonds, que tem um efeito parecido, só que para coisas ligadas a soluções marinhas. Recursos hídricos. Vocês mencionaram que vocês não começaram a carreira em private equity, né? E tá no Jeff há um tempo mais curto. Vocês conseguem falar alguns casos de aprendizado que tiveram ao longo do caminho e alguns cases de sucesso também que tiveram ao longo do caminho? Já complementando, eu peguei algumas informações que vocês trouxeram no início. Vocês comentaram de aproximadamente 11 investimentos ali de 2015 até 2024, né? Poxa, de 2015 a 2024 acho que a gente já teve juro de 14, juro de 2 e juro de 14 de novo. Dá alguns exemplos, só para a gente tatear, assim, ilustrar, né, o que vocês viram de oportunidades ali. E se teve, como a gente já passou por ciclos diferentes, né, nesse período, se teve já, né, processo de saída, ou se nesse período vocês mais acumularam, né, empresas dentro do portfólio, o que vocês viram nesse período aí? Não, ótimo. Acho que de aprendizados em geral, eu vou trazer uma experiência de uma vida passada aqui, de duas coisas que eu vi, né? E aí tem muito a ver com essa volatilidade dos juros, né? Então, lá para 2012, 2013, era comum falar, uma alavancagem saudável entre 2, 3 vezes EBITDA. Era super comum, empresas listadas, enfim, no mercado como um todo. Obviamente, né, com boas garantias, né, de forma... É realmente saudável. E aí, se olhava o mercado americano, 5, 6 vezes EBITDA, era defensável também. E aí foi uma época que os juros do Brasil disparou, talvez 2013, 2014, e aí eu vi muita gente estressada, renegociando com bancos, que é mais ou menos o momento de 2023 aqui que a gente está presenciando. As nossas empresas do portfólio até que não sofreram tanto, porque posso falar que eu já tinha esse mindset aqui de, não vamos passar de 2 vezes EBITDA porque pode ser loucura. Então esse foi um aprendizado, assim, os juros ele é volátil, tem que estar preparado para isso. Um segundo ponto aqui de aprendizado também, eu vivenciei também em 2013, por ali, um boom no mercado de óleo e gás. Então, o barril do petróleo subiu
e era a bola da vez, né? Era o Brasil autossuficiente, né? Pré-sal, vou aumentar o volume de supply boats, investimentos em plataformas, só se falava em óleo e gás no Brasil. E eu vi muitos fundos de private equity sendo captados com o tema óleo e gás. Então, foi uma safra muito forte, muitos gestores, né, foram para essa direção. 2, 3 anos depois de alguns investimentos feitos, o barril despencou, né? E aí muitos desses investimentos não deram certo. Então, o que é o aprendizado aqui? Tomar muito cuidado com o risco commodity, né? E aí eu falo até de agro hoje, né? Então, investimentos de agro, de uma safra de 2018 até 2020, estava em 2023, em 2022 no auge, indo super bem. 2023, né, commodity soja, milho caíram muito. 2024 estou sofrendo também. Então, são investimentos que você tem que deixar um pouco mais de estômago para esse tipo de volatilidade. Mas por isso que eu falo, tomar o risco commodity, você tem que estar muito consciente do que você está fazendo e entender que são ciclos. A gente foge, tá? Tô falando aqui, a gente não toma esse tipo de risco. E aí, eu vou trazer um aspecto aqui interessante. A gente vivenciou recentemente o Covid, né? E eu te falo, assim, alguns investimentos nossos, a gente teve que quase que se reinventar, né? Primeiro foi um estresse de caixa, porque a gente tinha, vou dar um exemplo de uma empresa aqui, a gente tinha uma empresa que desenvolvia projetos de luminárias de LED para galpões logísticos, redes de supermercado. A empresa crescia, acho que dizer 40% ao ano. Eu estava indo no investimento de 2017, eu acho. A empresa estava crescendo 40% ao ano, a estrela do portfólio, veio o Covid, secou. E a gente teve que literalmente fazer uma gestão de caixa, uma gestão operacional. E aí a gente está agora passando por momentos melhores. Mas não só essa, mas enfim, várias empresas nossas na pandemia a gente teve que olhar, até quando vai isso? Ninguém sabia, né? E como que eu vou me planejar para os próximos anos, né? Então, isso está fora do controle, né? Um cisne negro, né? Não dá para prever. Acho que é isso, não sei se tem algum comentário. A pergunta era mais elaborada, mas acho que eu consegui, assim, pontos de risco e pontos de preocupação em relação a investimentos. E cases de sucesso? A gente tem, acho que vale falar da empresa de baterias, né? Uma empresa que vende solução de armazenagem de energia. Essas empresas que você está falando, elas estão no portfólio ainda? São nossas, são nossas. Essa empresa de armazenagem de energia, né? E aí olhando o cenário de transição energética, bateria vai ser essencial quando você tiver uma matriz energética mais pautada em energias renováveis. O Brasil tem uma característica atípica. A nossa bateria são as hidrelétricas. Então, você consegue regular o despacho, mas quando você vai para um país, e aí Estados Unidos, Europa como um todo, que o despacho é por termoelétrica, você não tem essa bateria, você não tem esse regulador. Mas, né, tirando a questão da hidrelétrica, você vai precisar de baterias para fazer um equilíbrio aqui na carga da energia. E aí, né, eu falei, foi investimento de 2019. Hoje, a gente está num momento ótimo, em que tem muita solução híbrida de solar com bateria, né, sobretudo para regiões não abastecidas, remotas, né? Soluções remotas. E é uma empresa que, desde a nossa entrada em 2019, acho que o EBITDA multiplicou por 5. 5 a 6 vezes o EBITDA desde a nossa entrada. E ela passou por um reposicionamento, né? Porque ela é baterias de celular, notebook. E aí, vendo essa transição climática, vendo que para a transição energética precisa do armazenamento, ela passou de uma empresa de baterias para uma empresa em soluções de armazenamento de energia. Armazenamento de energia nada mais é do que uma bateria, mas a história contada é diferente. Aí eu vou trazer um segundo caso aqui que eu diria que eu sou até bastante apaixonado pela empresa, que é a empresa de reciclagem de plásticos. Então, eu ia até adivinhar aqui. Porque assim, a missão da empresa é muito bacana, o modelo de negócio. A gente compra aqueles fardos de plástico pós-consumo, então, pegando aqui, a gente que é de um centro urbano, a gente faz a coleta seletiva nos nossos condomínios. Normalmente quem vai lá ou é uma cooperativa e faz a segregação do plástico, papel, metal, vidro, e a gente compra os fardos de plástico. A empresa recebe aquele fardo, tem um processo de triagem, a gente trabalha com os rígidos, né? Então separa ali o flexível, vem PVC no meio, vem, né, alguns anticontaminantes,
transforma em grão reciclado, né, que aí compete diretamente com o virgem, tem a mesma função, então é um grão. E a partir desse grão, né, a nossa empresa chama Lar Plásticos, ela fabrica produtos finais. Então ela faz pallets, piso, mesa, cadeira, vaso. A partir do grão de plástico. A partir do grão de plástico. Né? Containers, lixeira. Então é uma empresa que é super interessante, não para de crescer. Tem demanda o tempo inteiro para o cliente. A gente pega grandes petroquímicas, acho que posso falar que... Não posso falar. Grandes petroquímicas, né, nos procuram. Falam, quero comprar 1.000 toneladas por ano de vocês, 2.000 toneladas por ano de vocês. Então é uma empresa que nos dá boas notícias, né, frequentemente. Acho que da Automa. A Automa é uma empresa de soluções, tecnologias, softwares para controle e monitoramento de sistemas elétricos, né? Então, basicamente, é um painel de controle para, principalmente, energia renovável. Então, energia solar, eles conseguem ver como que está a radiação de sol e o painel solar, não sei se sabe, mas ele tem uns inversores, ele vai... Que susto, hein? E ele vai se adaptando a como que está a radiação, então ele monitora isso para ver qual que é a forma mais eficiente em hidrelétricas, quantas turbinas eu vou abrir, qual vazão que eu vou deixar passar para ser mais eficiente. Então ela tem essa solução que é assim, muito boa. Hoje ela tem... se eu não me engano, 54% de toda a geração de energia solar compartilhada, tem 55% de toda a energia eólica, assim, ela tem de 20% da capacidade total do Brasil de energia, principalmente renovável. Então, é bem legal esse negócio dela. Tem um caso e aí o modelo de negócio ele é bem interessante, que é uma empresa de locação de equipamentos médicos, né, chama Clean Medical. Basicamente, qual que é a proposta de valor da companhia? O hospital, ele ganha dinheiro tanto na especialidade clínica, então tem hospitais que são especializados em cardiologia, oncologia, enfim, quanto na hotelaria. E aí o equipamento médico, né, o monitor, o ventilador, a bomba de infusão, é uma dor de cabeça. Você tem que ter um técnico, você tem que fazer a gestão do equipamento, calibrar. A nossa empresa ela faz a locação desses equipamentos, né? Então, imagina um leito de UTI. A gente faz locação de um leito completo, né, de todos os equipamentos de um leito, e de centro cirúrgico. Então, a gente tem equipamento de anestesia, arco cirúrgico, que é um equipamento de imagem. Que mais? Bom, enfim, bisturi... Grande parte do que está no hospital é alugado, né? Só que no Brasil, hoje, essa penetração ainda é de 10%. Uhum. Quando a gente vai para países maduros, Estados Unidos, Europa, já está mais próximo de 90%. Uhum. Né? Então, a nossa tese é essa adoção da locação está aumentando, porque, não vou dizer que é uma dor de cabeça, mas a gente entra com uma solução para os hospitais, como também a gente aumenta a taxa de disponibilidade. Então, imagina... Quebrou um monitor, você vai ter que abrir um chamado lá com o seu fornecedor, vai vir um técnico, vai fazer uma ordem de serviço, vai ter que importar peça, você perde um leito de UTI por 3 meses, que é um leito de UTI que você cobra por R$3.000 por dia. A gente, se for na região metropolitana de São Paulo, em até 4 horas a gente substitui. Não consegui, mandei um técnico, manda um novo lá que não tem problema. Então, o modelo de negócio ele é muito interessante, porque eu garanto a disponibilidade alta do equipamento. A vida útil do equipamento normalmente é de 10 ou até mais anos, né? Então é um equipamento que dura bastante. E em geral meu payback está ali entre 2 e 3 anos. Né? Então a minha TIR por equipamento é alta, é 40%, né? A depender do tipo de equipamento. É recorrente, né? Então é uma receita recorrente. Hoje é uma empresa que está captando dívida aí a CDI mais 2 ou até menos, então do ponto de vista de um credor, ele olha para a empresa e fala, essa empresa é muito resiliente, tem boas margens, bons clientes, né? Então tem um perfil de risco bastante baixo e está só crescendo. Né? Então é uma tendência até para os hospitais, né? Você descapitaliza, né? Ele não precisa capitalizar para comprar equipamentos, ele foca na expansão dos hospitais. Então é um modelo de negócio bem interessante. Né? Não tem toda a dor de cabeça de gestão, de manutenção que teria antes de alugar. Né? Exato. Eu trabalhei com middle market por um tempo em banco, em crédito, né? E a gente tinha um cliente, eu acho que era cliente prospectivo na época, que ele fazia o aluguel de material para fazer cirurgia neurológica. Era um negócio bem específico, assim, mas é interessante. É bem interessante. É bem interessante, exatamente isso aí que você falou. Porque deve cobrar a diária super cara, então deve valer a pena.
E para um Super hospital em conta, né? mobilizar para comprar um equipamento desse, talvez não faça sentido. Eu não lembro muito detalhe porque era de outra vida, né? Mas me lembrou isso aí agora. Eu queria fazer uma última pergunta aqui, já estamos indo para o momento final, né? Pô, vocês mencionaram, você mencionou exatamente, eu aprendi um pouquinho antes de chegar onde eu tô, né? Você também passou por alguns lugares. O que vocês dois valorizam como conhecimento, skills, conhecimento técnico para quem quer entrar no mercado de private equity? Eu vejo o private equity como um viés muito empreendedor, né? E o que eu quero dizer com isso? Acho que nosso time, todo mundo tô aqui no restaurante, sabe que esse negócio dá dinheiro? Deixa eu fazer conta que, tem um food truck aqui, vale a pena investir num food truck? Uma quadra de society aqui, será que esse cara ganha dinheiro só que vai pagar de aluguel? Então, assim, é um viés muito empreendedor de olhar modelos de negócio e ver se eles dão de fato dinheiro ou não. Essa é uma visão de investimento. Nós, e aí eu falo como time, nós também somos empreendedores, porque a gente está construindo a marca do GEF no Brasil e a gente está crescendo a empresa. Eu entrei de ter 6 pessoas, a gente tinha 100 milhões de dólares. 5 anos depois, a gente tem um time de mais de 15 pessoas com quase 400 milhões de dólares. Então, a gente está empreendendo também, está desenvolvendo a nossa própria empresa. Skills técnicos. E aí, acho que a análise financeira é fundamental, né? Entender retorno, até para os mais júniores, assim, né? Deixa eu ler um balanço, deixa eu ver. Porque lendo um balanço, muitas vezes você consegue entender o modelo de negócio. É capital de giro intensivo, é capital intensivo de ativo imobilizado. Então, acho que isso te ajuda a entender o modelo de negócio. E eu vou parafrasear um colega nosso que eu escutei hoje. Você tem que ter um bom equilíbrio de skills, de hard skills e soft skills. Porque conforme você vai subindo na tua carreira, você tem muito relacionamento com sócios, empreendedores, executivos de empresa, até mesmo, né, assim, a gente entra muito em negociação com bancos, e o nosso trabalho também é visitar muitos empreendedores. Então, não adianta você ter só hard skills, você vai visitar um empreendedor e não conseguir conversar com ele sobre o setor, não conseguir conversar com ele sobre outros aspectos, você não vai gerar empatia ali, você não vai conquistar aquele potencial sócio. Então, acredito que sejam esses os skills, né? Eu vou mais na linha dos soft skills. A gente lida com muitos stakeholders o dia inteiro. Então, você tem desde o CEO da empresa, quanto o gerente da empresa. Aí pode ser uma empresa Campo Mourão, que é onde tem, que é uma empresa que é para equipamentos agrícolas. Então, é um pessoal do agronegócio, então você tem que saber falar a linguagem deles. Você tem que saber falar a linguagem dos seus investidores. Muitos nossos são europeus, então você tem que saber todas as terminologias deles e se adaptar. Você tem os advogados que estão assessorando a gente, os bancos estão assessorando a gente, você tem uma infinidade de stakeholders, é muito variado. E eu acho que é importante também ter um perfil mais generalista ali, porque você vai enfrentar de tudo possível e imaginável. Assim, tem a parte finanças, mas você, como a gente tem uma participação muito ativa nas empresas, às vezes a gente está sentado junto com a empresa desenhando o plano de cargos e salários, fazendo pesquisa de clima, enfim, vários departamentos da empresa. Então, do dia para a noite, você tem que virar especialista naquela área e ajudar. Às vezes é você fazendo isso, às vezes é você conectando com algum consultor ou com um especialista, mas você tem que ir sabendo de tudo, assim, você acaba virando não só empreendedor dentro do GF, mas dentro das empresas que você está ali atuando. Eu ia entrar para a nossa última parte da Blockbuster. Não sei se o Luizão já antecipou para vocês, a gente tem um quadro aqui que a gente pede para os nossos convidados uma sugestão aí audiovisual, pode vídeo, ser série, filme, alguma coisa para ver. Documentário, e a gente disponibiliza aqui como uma Blockbuster do Condado. Boa. Eu não sei o quanto batido vai ser aqui, mas dado que o que a gente faz é investimento climático, tem A Verdade Incontestável do Al Gore. Ele é um pouco apocalíptico e pessimista, mas... Inconveniente, né? É inconveniente? Verdade inconveniente? Do Al Gore. Do Al Gore. Inconveniente. Inconveniente, isso. Acho que assim, para quem não assistiu, é um pouco chocante até. É uma palestra, né? É um filme que é uma palestra. Ele acho que ele é antigo, é 2006. É 2006. Ele é antigo. Tem 2 versões. Tem 2? Tem. E ele é relativamente... Esse fala, até relativamente atual. Você assiste e você se identifica bastante. Tem o sapo cozinhando na panela. Né? E aí, acho que esse é o lado mais apocalíptico, mais dramático.
E aí, acho que olhando para frente, né, tem um que chama 2040, que ele traz diversas soluções, é um documentário também, de um pai que, enfim, está olhando para a filha e pô, daqui 15, 20 anos como é que vai ser o mundo. Só que ele traz soluções. Então, energias renováveis, muito dos temas que a gente trouxe aqui, proteína vegetal, mobilidade urbana, economia circular. Então, assim, curiosamente, quando você assiste um documentário como esse, olhando na nossa perspectiva, você vê muitas oportunidades de investimento. Pô, isso aqui é uma tendência, vai acontecer. E aí você começa a enfim, olhar aquilo com um viés muito positivo e de oportunidade de negócio também. Tá? Eu vou puxar no soft skills aqui, que é o TED Talk da Brené Brown, que é The Call to Courage, que basicamente ela convidando todo mundo a ser vulnerável, Como é que chama, perdão? The Call to Courage. Tem também livros dela, Coragem de Ser Imperfeito, que ela fala muito sobre vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade não é ruim, é bom porque você está sendo sincero, enfim. E a gente enfrenta isso toda hora, porque a gente é entre a gente é muito parceiro, muito amigo, seja por passar muitas horas no escritório junto, quanto por enfrentar muitos dilemas e desafios no dia a dia que a gente precisa de ajuda de alguém. E a gente vai lidar com a vulnerabilidade dos sócios, que muitas vezes é um pai no conselho brigando com um filho, enfim, discussões ali, que a pessoa vai acabar se abrindo e você vai ter que lidar com aquilo daquela pessoa. Então, acho que é uma soft skills importante de ser adquirida para esse mercado. Legal, eu não assisti nenhum deles, então tem... Eu já vi A Verdade Inconveniente, mas acho que foi lá quando lançou. É bem atual, né? Bem atual. Bem atual. Pô, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado, Estevam, Gabi, pela participação aqui. Obrigado por quem acompanhou a gente. E até a próxima. Obrigada a vocês. Pessoal, obrigado pelo convite. Eu tive o prazer de ver até a Levante sendo fundada aí 7 anos atrás, não sei exatamente. Então eu sou um grande fã do trabalho de vocês e sigo torcendo aí pelo sucesso de vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Puxa, portas abertas aqui para você, só atravessar a rua, né? Então, pertinho, é isso do aí. lado. Obrigado, pessoal. Chamos.